eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Glória a Deus. O Senhor me traz em pensamento, na memória, umas obras, meus irmãos. Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, voltando a dizer, eu vou citar algumas coisas, mas já lembrando, que esse canal não tem nenhuma ligação com a congregação que está no Brasil, não pego, ninguém me pede para falar nada, não somos porta-voz da instituição, mas o que eu quero dizer é referente a obras que o Senhor fez, eu sendo um muito honroso servo de Deus, que é uma posição espetacular ser um servo de Deus. Alguns irmãos podem pensar que ser servo de Deus é apenas atender o culto, ter ministério na igreja. Também são servos de Deus. Mas servo de Deus é você também, que senta lá, escuta os conselhos, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, que entrega o seu caminho ao Senhor, que confia nele e no mais ele tudo fará. Você é um servo de Deus. Muitas das vezes o Senhor fala: olha, seja melhor, trate melhor sua esposa, trate melhor sua mãe, seu pai, trate melhor seus filhos, seja uma pessoa melhor, um excelente funcionário. É esse aí que está sempre assim, o Senhor cuidando. Você também é um servo de Deus. Louvado seja Deus. E uma das questões que tem na igreja que eu assim me identifiquei, não é bem que eu me identifiquei, é que o Senhor já tinha colocado no meu coração, que isso aí foi inspiração e direção de Deus. É que na congregação não existe palavra de dízimo, não existe essas coisas. O que existe, muitas das vezes, é só lembrar, às vezes nem diz na igreja, às vezes na hora de terminou o culto, o irmão volta lá: irmão, lembra de servir a Deus naquilo que Deus te apresentou. Pronto, é isso. Não existe. Antigamente, acho que já tem anos atrás, ou ano atrás, tinha na caixa de ofertas que fica lá no fundo, e não tem aquele, agora nós vamos ter a palavra direcionada para oferta, que em muitos lugares, eu não estou criticando A ou B, mas muitos lugares já vem com Malaquias 3:10, sabe, que fala roubar o dízimo, as ofertas, mas falava aquilo, não é para os membros, falava aquilo para as pessoas que estavam na ponta da obra, os pastores ali, aquela repreensão, aquela coisa, era para quem eram os líderes, mas aí muitos se estendem isso aí para as ovelhas, para os membros, falando: como que pode roubar Deus e tal. Tá, não é crítica, mas a palavra ela fala sobre isso. Leia o capítulo anterior de Malaquias 6 e continua lendo 6, a continuação até começar depois do 6:10, você vai ver que falava daquilo dos que estavam na cabeça da obra ali, vamos assim dizer, os pastores, daquela ocasião. E outro ponto, a congregação, o pastor é Jesus. A gente sabe que a gente pode equiparar o ancião, a gente já foi até instruído nisso, ancião, cooperador, como se fosse o pastor, mas na verdade nós usamos o termo pastor, é só Jesus. Louvado se nós somos irmãos. Nem chama, fala com o ancião, ô ancião fulano, ancião, igual todo mundo chama os outros de pastor, não tem isso. A gente fala irmão, todo mundo igual, irmão fulano, irmão ciclano, irmão beltrano, irmão tal. Eu tenho amigos que têm essa nomenclatura de pastor, mas eu chamo eles de irmão. Irmão fulano, irmão ciclano. Tá, então voltando para a obra, meus queridos, meus irmãos. Então não tem esse tempo de pedir dinheiro e eu às vezes posso até não concordar com outras denominações que têm a forma de arrecadação de dinheiro muito assim, não vou entrar nessa parte, mas é uma coisa quase de 100% que os irmãos estão ali, 70% é falando de dinheiro, usando a Bíblia para pegar, pedindo, dá o seu carro, dá a sua casa, dá seu isso, dá seu aquilo. Não. Então, assim, o que aconteceu certa vez dentro dessa obra? Eu sinto de fazer essa explicação, mas não estou criticando A nem B, nem C, nem D, ninguém. Aí, certa vez, eu estava trabalhando e o senhor já vinha me visitando, assim, fazendo eu sentir de preparar uma cesta básica. E eu fiquei com aquilo no coração um dia, fiquei com aquilo no coração o segundo dia. No terceiro dia o senhor me visitou e falou para mim:
me mostrou a cesta e falou para mim: leva hoje, antes do horário tal. Aquele dia tinha culto na comum. Não estou dizendo que seja na minha, porque eu não quero deixar que ninguém ou nada seja ou constrangido, ou pense que é o fulano, é o ciclano, é a beltrana, é o irmão fulano. Não, eu estava dentro de uma comum que Deus me apresentou aquela comum. Na verdade, eu estava trabalhando, o Senhor me apresentou aquela comum e me pediu, né? Me mostrou uma cesta básica, e me pediu que eu levasse aquela cesta até no horário X, que era o horário de culto. Então, meus irmãos, o que eu fiz? Eu saí quase que correndo. Eu estava trabalhando, eu já saí procurando cesta, e eu já tinha visto em um lugar dentro da cidade que eles fazem uma cesta melhorada, põe coisas que não existe dentro de uma cesta básica. Então não posso dizer que é uma cesta básica, vou chamar de uma cesta mais completa, né? E nisso eu pensei, eu quis agradar tanto o Senhor, louvado seja Deus, que eu pensei, o Senhor está pedindo uma cesta básica, era uma básica, metade de uma cesta. Mas o Senhor pediu, eu vou fazer mais no nome do Senhor, louvado seja Deus. Aí eu falo isso para a honra e a glória do nome do Senhor, porque é o Senhor que preparou tudo. É o Senhor que prepara, não é o homem. Louvado seja Deus. Tanto quando a gente atende a Deus numa obra dessa que Deus manda, que a gente às vezes Deus aponta a casa pra gente ir lá, às vezes não tem que passar. E eu até falo, não precisa perguntar para ninguém. Hoje eu não pergunto mais nada para ninguém nesse sentido. Eu só sirvo a Deus. Até os irmãos vejam as obras anteriores, a última vez que eu perguntei alguma coisa. Aí parei com isso, graças a Deus, só sirvo a Deus. Porque Deus não pergunta nada para ninguém e eu já entendi isso no Senhor. E quando a gente, vamos supor, o Senhor mostra uma casa, a gente vai lá, nós que congregamos nessa denominação, né, congregação que está no Brasil, e os irmãos já sabem que não tem nada a ver o canal com a igreja, ninguém pediu para falar nada e tal. É uma obra que Deus faz, né, dessa obra. Então, assim, aí nós chegamos lá, porque o Senhor já nos mostra, às vezes o momento, a hora que a gente tem que estar lá, igual a hora que Deus pediu. E a gente fala, ó, Deus preparou, irmão, vim só aqui deixar. Aí a gente pede uma coisa: se Deus tocar o irmão para contar ou a irmã para contar, não fala meu nome, fala que Deus preparou. Se você quiser falar alguém, fala que foi um servo de Deus, só apenas isso. Porque toda honra e toda glória seja dada a Deus. A gente não toca trombetas, porque a palavra diz para não tocar trombetas. Eu estou dizendo isso, eu creio que os irmãos não me conheçam, né? Porque o Senhor tocou para contar essa obra para os irmãos. É assim que o Senhor nos pede. A maioria das vezes o Senhor fala no nosso coração. Então não tem aquele momento, agora é o momento de falar de dízimos, de oferta. Não, não tem. Às vezes o irmão sente de falar alguma coisa, tipo assim, ó, irmãos, tem uma necessidade, vocês orem a Deus durante o culto, né? Orem a Deus e Deus vai vos mostrar sobre a necessidade e para quem que o Senhor quer mostrar. Então é assim que funciona. E aí o Senhor me pediu essa parte e eu fui nesse outro lugar. E nessa sexta, para vocês terem. Tanto que eu quis agradar o Senhor. O Senhor me mostrou o horário, foi um pouco apertado até, né? Não foi tão apertado, mas era um pouco apertado. E eu fui lá rapidamente, né? Segundo o que o Senhor preparou, segundo a situação ali. E lá tinha a mais, que eu imagino que tem na sexta. Tinha detergentes, sabão em pó, tinha eu falo para honra e glória do Senhor, tanto que assim, que eu quis agradar. Tinha escovas de dente, pasta de dente a mais, né? Inclusive eles passaram umas fitas por fora da cesta para caber essas coisas. Tinha refrigerante dentro da cesta, tinha outras coisas mais. E eu fiz isso com uma alegria tremenda, porque o Senhor me pediu para agradar o Senhor. Então eu cheguei lá, na hora do culto, hora que eu cheguei, irmãos, fechou o portão, hora que só me esperou. E eu não queria mostrar para ninguém que eu estava deixando cesta. Irmãos, aonde que eu coloquei o carro, era onde que eu deixar, quando o Senhor toca, eu deixo as coisas nessa determinada comum. Pode ser qualquer comum, não estou dizendo que é a comum que eu congrego, né? Que eu deixava ali na porta da cozinha. Louvado seja Deus, porque não tinha um lugar específico. Aí, irmãos, foi o prazo só de eu parar, abrir o porta-mala. A hora que eu peguei, era só pegar o corredorzinho assim. Se alguém viu ou quis ver alguma coisa, é um irmão só que estava na porta ali. Não passei, não fiquei mostrando para ninguém. Deixei lá onde que Deus pediu. Fiz o que Deus mandou. E é assim que o Senhor nos pede. Muitas das vezes o Senhor nos pede outras coisas também Deus mostra. Eu gostava muito, sentia tanta felicidade quando era, porque hoje mudou o sistema. E também não é uma crítica que eu estou dizendo. Quando tinha o lugar certinho da parte da obra da piedade, você colocava ali, Deus te pedia, a obra da construção, porque tem uma caixinha lá no fundo
que aí tem os buraquinhos, né? Obra da piedade, onde atende o pobre, o necessitado, né? Que Deus toca no coração, olha, você vai dar tanto. O Senhor que toca, ninguém fala para nós isso. E a gente vai com alegria, com felicidade, se você vai dar tanto, quando Deus não te pede também, no caso, uma cesta e tal, e às vezes te mostra a casa. Então é assim que o Senhor trabalha, o Senhor está vivo no meio de nós. Não tem aquela coisa, você tem a obrigação de dar tanto do seu salário e talvez tenha aquela planilha na frente, olha, você tem que pôr seu nome, tem que pôr o valor. Não estou criticando também, é um ponto de vista, não é uma crítica, apesar de parecer ser, não é, entendeu? Igual outras denominações fazem, tem denominações que fazem isso, e às vezes tem denominações que chega lá e eu já ouvi falar, eu já conheci uma mulher que ela foi expulsa porque ela não deu a parte que era para dar todo mês, que estava lá registrado lá, e teve um outro caso que o líder daquela outra denominação, né, que não é a congregação que eu estou falando, que eu também não sou porta-voz dela, no cara não tem nada a ver com ela, chegou lá, a mulher era viúva e foi visitá-la perguntando por que ela não dava o dízimo. Então, meus queridos, isso aqui não é, tá virando outra coisa, mas não é outra coisa, não é uma crítica. E ela falou que estava desempregada, tinha lá umas crianças dela lá para ela criar e para ela cuidar, e as coisas não estavam fácil. Mas aí o líder daquela outra denominação virou para ela e falou assim: olha, não importa, assim, isso aí depois você vai conseguir, mas você tem que dar o dízimo, né? Obrigou ela, falou, mas como assim? E essa mulher, e esse rapaz dessa outra denominação, ele foi com a esposa dele e falou assim: não, vende alguma coisa aí, mas a sua parte lá você tem que dar. Ela falou: a gente só tem isso aqui e a televisão das crianças. Vende a sua televisão lá e dá o dízimo. Aconteceu, meus queridos, aconteceu. Foi um dos primeiros relatos, eu não era nem crente, que eu escutei, eu conhecia a pessoa, né, que aconteceu isso aí, que contou, ou aconteceu. Não, que contou, não foi nem nessa cidade que eu tô, foi em Brasília, que eram as pessoas queridas da família que veio e contou isso aí. E a pessoa era da igreja desse rapaz. Aí o que aconteceu? A hora que pediu isso aí, a televisão, para vender a televisão, para pagar o dízimo, que não sei o quê. Aí a hora que o rapaz saiu, a esposa do rapaz que pediu, que era o líder daquela outra denominação evangélica também, e ela foi nessa senhora que era mãe das crianças, que estava desempregada e tinha ficado viúva há pouco tempo, falou para ela assim: olha, faz um favor para mim, não fala que eu estou te falando isso não. Não vende a sua televisão, fica com a sua televisão, muda de igreja se possível, não dá atenção porque ele te falou não, porque a primeira coisa que ele faz, a hora que acaba o culto, é chegar em casa, joga sapato para um lado, meia para o outro, camisa para o outro, deixa tudo jogado, senta na frente da televisão e dali não sai mais. E eu tenho que estar catando tudo isso aí, fazendo tudo, e ele não larga a televisão. Então não vende a televisão dos seus filhos. Então, meus queridos, perdoa. Tá parecendo que eu estou fazendo uma crítica grande, mas perdoa nessa parte. Então, nessa obra santa, a qual eu estou voltando aqui agora, meus irmãos, a contar para os irmãos e para vocês, visita do canal, se inscreva, sempre que o senhor tocar de contar uma obra, e você vai receber uma notificação, louvado seja Deus. Deus pediu essa parte, louvado seja Deus. Aí o que eu fiz, com a ajuda de Deus, é claro, coloquei lá certinho, no momento lá que o senhor falou, e vida que segue, né? Fiz o que o senhor mandou, vida que segue. Não toquei trombeta, não falei nada, vida que segue. Aí o senhor ainda me colocou no coração. Eu coloquei uma fita em cima da cesta assim. O senhor colocou no meu coração tudo isso, deu direção em tudo nessa obra. E mandou escrever Obra da Piedade. Entendeu? O senhor mandou escrever Obra da Piedade. Coloquei uma fita, acho que é crepe que chama, escrevi Obra da Piedade. E coloquei lá na porta da cozinha que fica atrás da comum. E vida que segue. Eu nem lembrava disso, passar os dias e tal. Isso foi num dia de semana. Hora que foi no domingo, também congregando no domingo, né? Os outros dias, quando Deus preparava, né? Tô lá tranquilo, sabe? Participando do culto, cultuando a Deus, escutando a palavra. Na hora da testemunhança, um irmão levantou. Ele levantou, começou a contar e chorar, e contar e chorar. E era um irmão que aparentemente, meus irmãos, eu tô falando assim, não tô dizendo que era comum que eu congrego, mas era um irmão que aparentemente não precisava de nada. Aí o irmão conta que estava passando uma prova nessa parte, que não tinha o que pôr dentro de casa, porque estava desempregada, a esposa também estava passando uma parte também, e tinha filhos e tal. E o irmão olhou para o céu e pediu para Deus, para que o Senhor o ajudasse nessa parte, que não tinha nada para servir dentro de casa mais. Isso foi assim, durante o dia, porque à noite, aí ele está lá tranquilo, ele até usou assim o termo de eu estava lá orando a Deus sem saber e tal, e os anjos de Deus enviou os anjos lá
e levou uma cesta para mim naquela noite mesmo. E supriu a minha necessidade, mas da minha casa. Louvado seja Deus. Então essa obra na congregação ela é assim. Essa é uma das formas que Deus pede. Louvado seja Deus. E quando Deus pede, no caso, para a gente levar direto, a instrução que nós temos, né? Louvado seja Deus, é o seguinte: o Senhor te pediu, não toca trombeta não, meus irmãos, porque está na palavra. O que você faz? Você vai lá, entrega, faz a vontade de Deus, não toca nenhuma trombeta, só faz aquilo que Deus te mandou, irmão. Mas Deus, tudo bem? Amém, irmão? Eu estou vindo aqui rapidinho, o senhor preparou uma parte, irmão, às vezes pode me ajudar aqui a pegar, se tiver mais coisa para pegar, né? Aí, a hora que vai lá, entrega aquilo que o senhor mandou, que o senhor preparou, a gente fala assim, na verdade, né? Ó, irmão, se o irmão sentir de contar, não fala quem foi, não. Se o irmão falar, no máximo é um servo de Deus. Se for uma mulher, é uma serva de Deus que Deus preparou. Não conta quem quer, não. Toda honra e toda glória foi dada ao Senhor. É do Senhor. Porque Ele preparou e Ele que tem cuidado de nós e cuida de nós em todo momento. Louvado seja Deus. E tem outras e muitas outras obras nesse sentido, meus irmãos. Mas vai ficar muito grande o testemunho dessa obra. Teve uma parte, eu vou contar mais uma aqui para os irmãos. Aí o irmão contou que o senhor atendeu ele nessa parte, e o irmão, como eu comecei a contar anteriormente, uns segundos, uns minutos antes, aparentemente o irmão não apresentava nada. O irmão muito bem alinhado, o irmão com a família muito bem alinhada, com o carro muito bem apresentável, um português excelente, né? Então aparentemente eu nem imaginava, mas eu fiz o quê? Eu servi a Deus. O irmão contou que Deus foi lá e supriu aquela necessidade naquela noite mesmo. Louvado seja Deus. E ninguém sabe disso. E vida que segue. E assim a gente vai servindo ao Senhor. E teve uma outra parte também, irmãos. Esse agora vai ser mais resumido, sabe? Que o Senhor pediu. Teve muitas outras situações, muitas outras obras nesse sentido. Mas eu conto isso para engrandecer o nome do Senhor e te dizer, aquela situação que eu disse outrora, de outras denominações, que eu não critico, meus irmãos, eu sinto falar isso com você, glória a Jesus, que se te acuaram, se te apresentaram que é só questão de dinheiro em outra denominação evangélica, meus irmãos, não é assim que funciona não. Mas eu não vou criticar, eu não concordo com a forma de arrecadação nesse sentido, porém eu fico na minha. Eu estou contando essa obra porque é assim que é feita essa obra. Você pode passar 10, 20, 30 anos na congregação e o Senhor não ter te pedido nem R$1 e está tudo bem. Glória a Deus, louvado seja Deus. O Senhor não precisa do seu recurso, não. O Senhor abre a porta onde precisar. Quantas vezes o Senhor fez dinheiro aparecer no meu bolso, eu precisando? Falei, Senhor, o que eu vou fazer? Eu punha a mão no bolso, não tinha nada. E eu ia agora, Senhor, eu ponho a mão no bolso de novo, aparecia dinheiro no meu bolso. Deus é o nosso Deus, está presente no nosso meio. O Senhor cuida de nós. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quantas e quantas obras o Senhor fez comigo nesse sentido. Quantas e quantas situações nesse sentido. O Senhor cuida de nós. Então não pense que toda igreja, vamos dizer evangélica, né, é desse jeito, igual pedindo para vender as coisas para pagar o dízimo. Não, irmão. Vai congregar, vai num culto da congregação, que o Senhor vai te mostrar no seu coração aí procura saber o dia de culto, deixa seu dinheiro em casa, leva só o máximo para você pegar um carro de aplicativo para você chegar lá e ir embora depois se morar longe, não leva mais nada não, louvado seja, ninguém vai usar a sua fé ou vai usar a Bíblia para arrecadar o seu dinheiro, não, meus irmãos, louvado seja Deus, é o Senhor que te pede, o Senhor que tiver que pedir, vai pedir no seu coração, igual certa vez, resumindo aqui, para não ficar grande esse áudio aqui, esse vídeo áudio, vamos dizer assim, né? Eu estava acessando a internet, eu senti de comprar pela internet. Essa é a outra obra que o senhor pôs no coração para contar. Eu não ia contar não, por causa de estender bastante. Mas aí o que eu pensei? Eu falei, poxa, não, eu acho que eu vou comprar um terno. O senhor colocou no coração de comprar 2 peças. Eu vou comprar um terno e vou comprar um blazer bem bonito para usar, talvez assim, sabe? Em uma situação, até mesmo no trabalho, que eu gosto de trabalhar social, muitas das vezes, dependendo do sol, agora eu uso umas roupas, umas camisas que tem proteção infravermelho, UVs, né, que chama, então às vezes não tem social, mas eu gosto de usar o mais social, andava bem alinhadinho, porque o senhor põe assim de andar, louvado seja Deus. Não vou entrar nessa parte, vou ficar só na obra aqui. Aí, meus queridos irmãos, continuando aqui, eu comprei pela internet um terno, segundo aquilo que seria meu tamanho, e comprei também vou dizer um blazer, que é a parte de cima do terno, só o blazer, né? Muito bonito os dois. Chegou em casa, a hora que eu fui experimentar, não serviu.
Aí eu falei, nossa, não serviu. Não, não vou trocar não, vou deixar aqui. Guardei ali os dois, serviu, mas assim, ficou muito apertado. E tô lá tranquilo, passou anos e anos, onde o senhor me trouxe a memória daquelas peças de roupas, guardada bonitinho, com plástico e tudo. E o senhor me mostrou, não me mostrou quem era, mas o senhor disse para mim, na hora do culto, pega aquelas duas peças e dá para o cooperador de jovens. Desse jeito, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aí na hora do culto mesmo, como que quem ia ao banheiro, eu peguei e saí assim por trás, fui lá na onde que a gente entra, no começo da comum, lá nas portas de trás, fica os irmãos, o irmão ali do fundo bíblico, o irmão ali da pedido de oração, né, que se faz na entrada, e falei, irmão, não perdoa, mas quem que é o... Olha só pra você, tinha anos que eu já estava na comum ali, e eu não sabia, porque às vezes não apresenta, porque a gente não fica colocando a pessoa assim, ó, esse aqui é o fulano. Não, são todos nós, somos iguais, somos irmãos, é diferenciado. Eu falo com todo respeito, né, dos outros lugares, outras denominações, ninguém fica no pedestal, não, são todos iguais, somos todos nós iguais. Aí eu falei, irmão, meu irmão poderia me dizer quem que é o cooperador de jovens? O irmão olhou para mim até espantado, né? Não, o irmão não sabe, não. Eu falei, não, assim, tu baixinho, né? Aí ele me mostrou aquele irmão ali, eu não vou falar o nome também. Eu falei, amém, louvado seja Deus. Acabou o culto, eu fui lá no irmão. Louvado seja a paz de Deus, irmão, amém. Irmão, deixa eu te falar, o senhor preparou um terno, mais uma parte de cima, que é um blazer, eu acho que chama blazer mesmo, mandou entregar pro irmão. Provavelmente tem algum irmão aí que tenha pedido, né, algum irmãozinho, ele não serviu para mim não, irmão. Mas eu vou entregar pro irmão. Ele falou, ô irmão, nós estamos até levando umas coisas lá pro Norte Minas, que a congregação, louvado seja Deus, ajuda muito o pessoal do Norte Minas, com a ajuda de Deus, é claro, né? Ó, lembrando que eu sou porta-voz dessa instituição e tudo isso que os irmãos já sabem, né? Os irmãos perdoam, porque tá na obra. Aí o que eu fiz? No próximo culto que eu fui para a igreja, os irmãos estavam arrecadando um monte de coisas, o que Deus preparava para levar para o Norte Minas, né, entre os irmãos. Mas aí, a hora que eu estava saindo aqui, o Senhor colocou no meu coração: prega a fita e escreve, cooperador de jovens. Eu fiz igual da sexta, meus irmãos. Coloquei os dois lá, muito bonitinho, muito bem organizado. E ele falou para deixar lá na onde que eram as coisas que os irmãos estavam trazendo para o Norte Minas. Aí eu pendurei o terno cabide, como já estava o terno, mas o blazer lá, dentro do plástico que envolvia lá os dois lá de proteção, né, para não sujar e tudo mais. Escrevi com a fita grande assim, ó: cooperador de jovens. Fiz o que Deus mandou. E assim, inclusive, essa obra aí, meus irmãos, lá atrás, que eu falei, comecei a falar, mas não falei, em que o Senhor, ele apareceu lá e um homem de branco pagou o terno do jovem, eu creio que ele começou essa obra contando que Deus tinha preparado um terno que também não serviu para ele, entendeu? Olha aí Deus movendo. Deus moveu tudo, até a outra obra aí, que o senhor entra e paga a conta lá, um homem de branco, está escrito o título, é um homem de branco, entra e paga a conta à vista do irmão lá. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, já para terminar, os irmãos perdoam tanto de minutagem, mas é que eu senti de contar essa obra, meus irmãos, essas duas obras, na verdade. E é assim que o Senhor nos pede, igual eu voltei a dizer, vou dizer novamente, resumidamente: pode passar 10 anos, 2 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, o Senhor pode não te pedir nada, e está tudo bem, glória a Deus, louvado seja Deus. Você não vai ter aquela situação que eu disse outrora, né, com a denominação da congregação, te falando nada referente a isso. Não, meus irmãos, não é igual todas as outras denominações fora da congregação, não, meus irmãos. A congregação, louvado seja Deus, não pede o seu dinheiro, não pede essas coisas. Louvado seja Deus. Pode ser que um dia, numa necessidade, Deus apresenta no coração do servo de Deus, falou: irmãos, tem uma necessidade aí e tal, se os irmãos orar aí, sentir de Deus, serve a Deus naquilo que Deus te apresentar. Pronto, irmão. É mais ou menos isso, meus irmãos. E tem vezes que nem fala. Eu, se eu não me engano, já teve culto que começou o culto, terminou o culto, não falou nem assim: irmão, sente Deus dessa parte lá, ó, serve a Deus e tal. Às vezes acabou o culto e vida que segue, porque não tem nada relacionado a essa questão de dinheiro, de forma alguma. Então, meus irmãos, Deus, os irmãos perdoam aí esse tanto de minutagem, contando essas obras, mas eu senti de contar, meus irmãos. Glória a Deus. Esta é a obra, meus irmãos. Deus seja louvado. Amém.